Olá pessoal, voltamos para o nosso InfoImagens em Pauta. Hoje analisaremos o informativo 568 do STJ. Temos conosco os professores Paulo Moreira e Felipe Cadete. Vamos esgotar todos os julgados noticiados nesse boletim de jurisprudência. Temos recursos especiais repetitivos, temas novos, temas bem interessantes. E como você sabe, no nosso InfoImagens em Pauta, nós desenvolvemos, através de rodadas, uma análise de todos os julgados do informativo. Começamos pelos mais relevantes, na visão de cada professor, e vamos, rodada a rodada, analisando, segundo essa ordem de importância, os julgados, e até o esgotarmos. Temos aí a previsão de 8 rodadas para a análise de todos os precedentes colhidos desse informativo 568 do STJ. Tudo tranquilo, Felipe? Boa noite. Qual é o julgado que tu vai comentar nessa primeira rodada? Professores, pessoal de casa, um julgado muito importante da segunda sessão, repetitivo, que analisa, que observa a necessidade ou não do Banco do Brasil, enquanto gestor do cadastro de cheque sem fundo, de proceder ou não com a notificação do correntista. É um julgado muito importante. Beleza. Paulo, tudo tranquilo? Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Qual é o julgado dessa primeira rodada? Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Gabriel, Felipe. Então, é um julgado também em regime de repetitivo a respeito da extinção da punibilidade e da pena de multa, ou seja, se o pagamento ou não pagamento da multa, os reflexos disso numa extinção de punibilidade na execução penal. E eu vou comentar também um recurso especial repetitivo em matéria penal envolvendo o crime de estupro de vulnerável, a questão sobre a presunção absoluta ou relativa de violência quando a vítima tem menos de 14 anos. Também é uma decisão com grande alcance social, consequências graves aí e importantes, veremos na sequência. Felipe, podemos começar contigo? Vamos lá. Bom, como todos nós sabemos, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 43, ele regula os bancos de dados e os cadastros de consumidores. E essa norma, o artigo 43, ela tem um parágrafo 2º, tem uma redação um pouco lacônica, mas ele coloca que qualquer abertura de cadastro, de ficha, de registro pessoal do consumidor, impõe a quem abre esse cadastro, impõe o dever de comunicar ao consumidor dessa abertura, principalmente quando o consumidor não solicita sua inclusão nesse cadastro. Por quê? Porque o consumidor, quando é notificado, ele tem condições de avaliar a veracidade da informação, se a informação está certa ou se a informação está errada. Interpretando esse parágrafo 2º, o STJ, inclusive, já editou 2 súmulas. A primeira delas, a 359, que veio a dirimir uma grande dúvida de quem seria a obrigação, se seria a obrigação, digo eu, de fazer essa comunicação, se seria do fornecedor, que pede a inclusão dos dados, ou se seria do ente, da entidade, que administra esse banco de dados, esse cadastro. Na súmula 359, o STJ dirimiu todas as dúvidas e colocou que essa obrigação de notificação impõe a quem administra o cadastro, a quem mantém o banco de dados. E você tem a súmula 404, que coloca que essa notificação prévia, ela pode ser por AR, aliás, ela pode ser por simples carta via correio, mas sem AR. Não há necessidade de aviso de recebimento. É o que dispõe o teor da súmula 404. Pois bem, essa lógica dessas súmulas se aplica ao cadastro de emitentes de cheque sem fundo, conhecido como CCF. Bom, o STJ entendeu que não se aplica. Então o pessoal de casa deve ficar bastante atento. SPC Serasa, você tem que notificar, sim. É o que dispõe a súmula 359, e essa notificação cabe ao próprio SPC ou ao próprio Serasa. E nesse cadastro de emissores de cheque sem fundo, ele é previsto por uma resolução do Banco Central, mas quem administra, quem gere o cadastro é o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista com personalidade de direito privado. O STJ entendeu que não, você não tem a obrigação de fazer essa notificação prévia quando você inscreve no CCF, no cadastro de emissão de cheque sem fundos. Essa notificação, ela não é feita pelo Banco do Brasil. Essa notificação, ela é feita a posteriori à inclusão, e quem faz essa inclusão é o próprio banco sacado. Ou seja, aquele banco em que um correntista mantém a relação e emite o talonário de cheques.
enfim, que o correntista vai na posição de sacador e emite o cheque. A conclusão, então, é essa. O Banco do Brasil, enquanto gestor, ele não tem a obrigação de fazer essa notificação e tampouco ele tem legitimidade para figurar em demandas que questionem essa inscrição nesse cadastro de emissão de cheques sem fundos. Quem faz essa notificação é o Banco Sacado depois da inscrição. Quando é que o Banco do Brasil vai ter legitimidade? Quando o Banco do Brasil atuar como sacado. Ou seja, quando o correntista tiver relação direta contratual com o Banco do Brasil. E não quando ele estiver atuando como gestor. Se você tiver, por exemplo, um cliente do Banco da Caixa Econômica Federal, do Banco Santander ou do Banco Bradesco, o responsável por fazer essa notificação vai ser o próprio banco. No caso do exemplo, a Caixa, o Santander e o Bradesco. Uma das fundamentações que o STJ colocou é que esse cadastro ele tem uma natureza pública, ele visa a manter a rigidez e a solidez do sistema financeiro, enquanto o SPC e o Serasa têm uma natureza de direito privado, que busca você assegurar relações de crédito, enfim, solidez do cliente e relações eminentemente privadas, relações comerciais. A fundamentação foi essa. Então, para o pessoal atentar, o CCF, o cadastro de emitentes de cheque sem fundo, ele tem uma lógica bem específica, que é totalmente diferente do SPC e do Serasa. É isso, pessoal. Perfeito, Felipe. Um julgado importantíssimo, né, e repetitivo, com o CCF, que hoje em dia não há banco que faça qualquer tipo de negociação sem consultá-lo, né? E muita gente fica inconformado, né, com o registro, e como tu bem colocou, a lógica é diversa do SPC e do Serasa. Então é uma boa pegadinha para os candidatos, para o pessoal de casa ficar atento aí, que o tema seguramente virá nas próximas provas objetivas, particularmente, que temos aí pela frente, sem prejuízo também, eventualmente, numa etapa discursiva. E ter atenção porque ele foge à lógica natural, né? Se você for chutar, provavelmente você erraria se você não conhecesse o julgado, que você aplicaria por analogia toda a lógica do SPC e do Serasa, que aqui não se aplica. Bem, é o tipo de questão que as bancas gostam, né, Felipe? Para pegar o pessoal, é o que o examinador gosta. Paulo, temos agora direito penal, né? Eu também vou trazer depois um repetitivo, direito penal. O que é o tema desse que tu vais comentar? Então, Gabriel, esse repetitivo aqui, ele mostra a tendência aí do tema do ano, né, no Superior Tribunal de Justiça, que foi execução penal. Né? Então, se a gente fosse selecionar o tema que mais foi objeto de repetitivos, de súmulas, de enunciados, de julgamentos importantes e reviradas de jurisprudência, foi execução penal aí por toda pujança aí que o tema tem, falta de vagas, e o assunto é muito divergente, né? Então, o que foi julgado aqui? Então, é uma seguinte situação prática: quem for condenado a uma pena privativa cumulada com multa, desde que cumprida a pena privativa de liberdade, ou seja, se restar somente a multa, e a multa não for paga, isso não impede a extinção da punibilidade. Então, basicamente aqui, o STJ se alinhou aos ditames da redação do artigo 51 do Código Penal, né, que fala que a multa é dívida de valor, e falou o seguinte: olha, como a multa é dívida de valor e a Constituição não admite prisão por dívidas, se o condenado ele já cumpriu a sua privativa de liberdade e se restar somente multa para ele, isso não pode impedir a extinção de punibilidade, ou seja, o juiz declara a extinção de punibilidade no processo, remete cópia para a Fazenda Pública, a Fazenda Pública vai proceder à execução fiscal dessa pena de multa. Lembrando que esse acórdão é para pena privativa acumulada com multa ou pena restritiva de direito acumulada com multa também. Desde que a privativa ou restritiva elas tenham sido cumpridas, não impede a extinção de punibilidade o não pagamento da multa, ainda que deliberado, tá? Ainda que o réu tenha direito para pagar e não pague, isso não impede a extinção de punibilidade. Mas aí eu chamo a atenção para vocês em razão do entendimento do Supremo nessas execuções penais que o Supremo agora acabou de fazer, né, para vocês terem ideia. Essa aqui é a execução penal número 12, né? Então o Supremo aí tem vários e vários anos, ele está engateando ainda em tema de execução penal, né? Até pouco tempo atrás nunca tinha condenado ninguém também. Então,
Gente, o que acontece? Nesses julgados novos, que agora o Supremo está fazendo julgamento originário, execução penal originária, o Supremo vem decidindo que o inadimplemento da multa, ele impede a progressão de regime. Então, olha que é um tema que ele tangencia bastante o que foi julgado pelo STJ. Mas não pode confundir os entendimentos, hein, gente? Por quê? Porque o STJ fala de um assunto diverso. Ele fala o seguinte, olha, depois do cumprimento integral da privativa ou da restritiva, sobrou só a multa, não foi paga, não impede a extinção de punibilidade. O que o Supremo julga é coisa diversa. O Supremo diz o seguinte, o inadimplemento da multa no curso da execução, isso no entender do Supremo, impede a progressão de regime. O julgado é muito longo, né, nós vamos ter oportunidade de conversar com ele quando tratarmos dos julgados do Supremo, mas basicamente o Supremo entendeu que o fato da multa ser dívida de valor não impede a aplicação desse entendimento, porque isso aqui significa que se o réu deliberadamente não paga a multa, é um descumprimento de ordem judicial, e até o próprio Código Penal, no artigo 36 e no 118 da LEP, prevê o quê? Regressão de regime em caso de não pagamento de multa. Ora, se o Código Penal e o artigo 118 da LEP prevêem a regressão pelo não pagamento da multa, o Supremo também entendeu que não é possível a progressão de regime pelo não pagamento da multa. Então, sugiro que vocês deem uma olhada no informativo 782 do Supremo para uma melhor compreensão da matéria, e eu quis trazer para vocês esses dois julgados aí que eles podem ser cobrados de maneira a confundir o candidato, até porque o entendimento do Supremo ele soa um pouco contraditório em relação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tá ok, gente? Então são esses os comentários. Bem lembrado, Paulo, o gancho aí que tu fez com esse julgado do Supremo, que foi julgamento plenário, muito controverso, né? Houve divergência, prevaleceu o voto do Joaquim Barbosa, mas que parece soa contraditório com esse entendimento do STJ, mas na verdade não é. Sob aspecto lógico, pelo menos, né, Paulo? Porque o sujeito pode não progredir para um outro regime menos gravoso, mas ele está cumprindo a pena. Então, uma coisa é a extinção da punibilidade, outra coisa é a progressão de regime. Lógico que o entendimento do Supremo nesse aspecto é muito mais duro do que o entendimento do STJ nessa outra questão. Mas nessa outra questão é difícil sustentar o contrário, né, Paulo? Depois da alteração lá do artigo 51 do Código Penal, pela Lei 9268, em 96, ficou muito claro que depois do trânsito julgado é uma dívida de valor, né? Aliás, é exatamente por isso que lá no Supremo se criticou, dizendo não, depois da Lei de 96 é só dívida de valor, então não interfere na progressão de regime. Mas o Supremo, como tu pincelou aí, já fez uma interpretação a partir da LEP, né? E, para mim, de maneira acertada, foi bem pertinente o gancho que você fez aí, Paulo. Eu vou trazer agora um julgado que é de direito penal e aqui também repetitivo, mas envolvendo o crime de estupro de vulnerável. Um julgamento bastante importante, com grande alcance social, consequências gravíssimas, né? E que, sobretudo num país de tanta disparidade cultural, traz algumas situações que para algumas comunidades locais geram perplexidade. O STJ definiu a questão da configuração ou não do crime de estupro de vulnerável quando a vítima ela é menor de 14 anos. Se isso ensejaria sempre uma punição do agente, ou se em determinadas circunstâncias seria possível afastá-la. Por exemplo, se a vítima já tinha experiência sexual, se a vítima era uma criança prostituta, né? Eu vou até comentar o termo que a jurisprudência, há um segmento jurisprudencial que utiliza, e, por outro lado, a questão do relacionamento amoroso constituído com menores de 14 anos, se isso afastaria
ou não o crime de estupro de vulnerável quando a relação sexual ou o ato libidinoso fosse mantido com menor de 14 anos. As consequências, como eu disse, são gravíssimas. O crime de estupro de vulnerável tem pena de 8 a 15 anos. E, como já é possível antever, nós vemos, sobretudo em cidades interioranas, relações mantidas com adolescentes, na verdade, aí, crianças ou adolescentes menores de 14 anos, e isso é visto em muita comunidade como algo absolutamente habitual, normal, sem qualquer problema. Então, o que vale a pena a gente rememorar para bem entender aqui a discussão? Esse debate já existia no Código, sob a vigência da redação do Código Penal, antes da Lei 12.015 de 2009, que nós sabemos que foi a alteração que introduziu o artigo 217-A, criando a figura típica do estupro de vulnerável. O que nós tínhamos antes da Lei 2015? O artigo 224-A do Código Penal falava que haveria uma presunção de violência quando a vítima fosse menor de 14 anos. Antes da alteração da Lei 2015, já havia um entendimento majoritário, inclusive no STJ, no âmbito de embargos de divergência, para verem o quanto o tema era polêmico, em 2014, que foi julgado para assentar o entendimento de que a presunção era absoluta. Esse era o entendimento antes da lei, mas no Supremo nós já colhíamos julgados, era também tema polêmico por lá, mas houve precedente no sentido de que essa presunção não era uma presunção absoluta. E aí teve um caso emblemático em que os ministros citaram, inclusive, a foto da vítima que fora trazida nos autos, que para muitos ministros era possível, no mínimo, numa situação, um erro do agente. Mas isso, a bem da verdade, envolve um erro de tipo que desbordaria para uma outra discussão que ainda é pertinente. Mas aqui, o que o STJ indicou? Que antes da alteração, quando a lei falava em presunção de violência, já havia uma inclinação do STJ para o reconhecimento de que a presunção era absoluta. E agora, sob o palio do novo tipo penal do estupro de vulnerável, 217-A, para o STJ essa discussão foi sepultada. Por quê? Porque a lei já não fala mais em presunção de violência para que se pudesse discutir se essa presunção é absoluta e relativa. A lei trouxe o estupro de vulnerável com um dado objetivo, ou seja, a idade da vítima menor de 14 anos. Logo, a lei não fala mais em presunção de violência para que haja campo a essa discussão se a presunção seria absoluta ou relativa. É verdade, no entanto, que a doutrina ainda traz essa discussão e há doutrinadores dizendo que o vulnerável pode envolver uma vulnerabilidade relativa ou absoluta. Isso na lei não existe em lugar algum, mas há doutrina que ainda diz que é relativa essa vulnerabilidade e, portanto, em determinadas circunstâncias, particularmente experiência e consentimento sexual da criança ou do adolescente, ou então o relacionamento amoroso mantido com o suposto autor do dano, seria motivo para considerar como uma vulnerabilidade relativa que seria superável no caso concreto. Então, na doutrina, a divergência ainda é bastante grande, mas o STJ, como eu já adiantei, adotou uma linha de que esse dado é objetivo, esse dado já não comporta mais relativização com base nesses argumentos que eu coloquei. E aí eu só lembro que a lei prevê 3 situações de vulnerabilidade. A primeira hipótese, está no parágrafo 1º do 217-A, está a enfermidade ou deficiência mental que faz com que a vítima não tenha o necessário discernimento para a prática do ato sexual, seja uma conjunção carnal, seja um ato libidinoso, porque nós sabemos que a Lei 2015 englobou as antigas figuras típicas do estupro e do atentado violento ao pudor numa mesma figura típica. Ou a segunda hipótese que nós temos de vulnerabilidade
é quando a vítima se encontra em uma situação em que ela não possa oferecer resistência. E a terceira é da idade, 14 anos. Logo, o STJ lembra disso para dizer, o legislador deixou claro que ao eleger os 14 anos como característica para a definição do vulnerável, ele adotou um dado objetivo que não pode ser suplantado pelo intérprete, até porque a lei, digo mais uma vez, não falou mais em presunção de violência. O STJ usou essa expressão, o tipo não está mais presumindo nada. O tipo não presume mais nada, adotou um critério objetivo dos 14 anos. É uma discussão que tem adeptos e bons argumentos também do outro lado, mas o STJ faz uma crítica dessa posição para capitanear esse posicionamento de que não há que se discutir se a vítima tem menos de 14 anos, qualquer outro aspecto, no caso concreto, para superar a vulnerabilidade definida pelo legislador, não simplesmente presumida. E aqui algumas expressões para um aprofundamento do argumento trazido pelo STJ. O STJ criticou esse etiquetamento da vítima. Falar em amadurecimento sexual de quem tem menos de 14 anos, para o STJ é um etiquetamento da vítima, é adotar uma justificativa para a ação do agente que, segundo a visão do STJ, é reprovável aos olhos da nossa legislação. Os termos também que a jurisprudência adota, além de amadurecimento sexual, criança prostituta ou criança sedutora, são termos terríveis, né? O STJ fez uma crítica, falando que isso é próprio de uma cultura sexista já ultrapassada, né? Já que nós estamos exatamente de alguém que está naquela situação por não ter recebido a proteção que merecia do Estado, da sociedade e da sua família. Um outro argumento interessante também que o STJ rebateu da evolução da sociedade. Alguns dizem que é da modernidade manter relação sexual antes dos 14 anos, se o direito seria retrógrado, conservador nesse sentido. Ao que o STJ utiliza uma linha de raciocínio bem interessante. O STJ diz o contrário, ele diz que evolução da sociedade é um entendimento que ele está retratando nesse repetitivo. Ele vai dizer que se partiu na nossa legislação penal de um modelo que não trazia qualquer proteção eficiente à criança ou ao adolescente para, gradativamente, um modelo que passou a assumir de maneira efetiva as rédeas dessa proteção, e o que o STJ fez, segundo ele, foi exatamente seguir essa tendência brasileira e mundial de ampliar a proteção para a criança e para o adolescente. Bem interessante o raciocínio feito pelo STJ ao argumento simplista de que ele estaria adotando uma postura contra os ares da modernidade. E, por fim, também um argumento jurídico interessante que ele rebateu foi o princípio da adequação social, que nós sabemos que é utilizado para dizer que determinado tipo não mais merece oportunizar algum tipo de punição. É o caso que nós já discutimos, inclusive aqui em informativos debatidos no Infoimagens em Pauta, da adulteração de CD pirata, que o STJ também afastou esse princípio. O STJ aqui vai dizer que falar em adequação social a esse tipo de conduta é típico de uma cultura sexista ainda impregnada, que vê, né, como algo possível o homem manter relação com quem tem menos de 14 anos. E nós temos casos, nós comentamos também, aqui no Infoimagens em Pauta, de pessoas que tinham relação amorosa desde os 9, 10 anos, com relação sexual, com consentimento dos pais. Né? E filhos já, 12, 13 anos, crianças com 12, 13 anos já tendo filhos, né? Numa suposta união estável. Então, é um tema que envolve a moral, bastante polêmico, mas a definição
da discussão pela STJ ficou muito clara. Configura-se o estupro de vulnerável se a relação sexual, o ato de conjunção carnal, o ato libidinoso, for mantido com quem tem menos de 14 anos, não havendo que se cogitar em consentimento da vítima, como afastar-se a tipicidade, em anterior experiência sexual da vítima para afastá-la, em eventual prostituta de menos de 14 anos que pudesse afastar essa tipicidade, e, por fim, a questão do relacionamento amoroso, que é muito comum nos rincões mais longínquos desse país, mas que, segundo o STJ, apesar de aceito socialmente, supostamente aceito por essas comunidades locais, não é tolerado, não deve ser tolerado pelo direito e não afasta, portanto, a qualificação da conduta como criminosa. Em resumo, mantida a conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, está-se diante de uma conduta criminosa. Eu só finalizo dizendo, tem que se separar a eventual situação de erro de tipo, em que há uma falsa percepção da realidade. Imaginemos alguém que se apresenta como tendo 16, 18 anos, consciente com uma relação sexual, e aí depois nós vamos falar em estupro de vulnerável. Entraríamos num outro debate, quanto a erro de tipo, falsa percepção da realidade que afastaria o dolo. Mas se o agente tem consciência de que a vítima tem menos de 14 anos, não há nada, segundo o STJ, que possa afastar a sua responsabilização criminal. Gabriel, você conseguiu esgotar essa matéria, é uma matéria extremamente importante, né, um dos temas mais relevantes que o Superior Tribunal de Justiça julgou nos últimos anos, né, até 2012, mais ou menos, nós tínhamos julgados em sentido contrário, adotando adequação social, vítima, garota sexualmente já experimentada, enfim, uma série de conceitos desses, né, como você falou, sexistas, machistas. Então, esses julgados do STJ mostram o seguinte, que eles tiraram o foco da discussão da menor, né, da criança, da adolescente, e colocaram que não, que o foco de discussão não é se essa vítima é sexualmente experimentada ou não, se era virgem ou se não era virgem, como que era o corpo dela, não. O que a gente tem que julgar é a conduta de quem saiu com ela, independente se ela quer ou se ela não quer, se ela é madura ou se ela não é. Então, esse que foi o ponto importante do julgado do STJ, que aí ele coloca, não, quem sai com ela, eticamente, moralmente, isso não é correto. Então, o foco de discussão tem que ser em cima de quem saiu com a menor e não em cima da menor, como era tratado nos tribunais, né? Então, isso foi bastante importante. Essa questão da adequação social, como você muito bem exemplificou o caso dos CDs, não é porque uma prática é disseminada na sociedade que ela é socialmente adequada. Não é verdade? Então, aquela prática massificada, disseminada, a gente não pode considerar aquilo como lícito, como correto, né? Então, a gente tem que ter parâmetros éticos e morais, e isso é uma escolha, e a imagem internacional do Brasil estava muito arranhada por conta da exploração infantil. Então, isso também fica nas entrelinhas dos julgados, é algo vergonhoso no Brasil, constantemente alvo de debates em vários fóruns internacionais, a questão da exploração sexual infantil no Brasil. Então, quando o próprio judiciário ele chancelava esse tipo de prática, então tem até uma postura oficial que chancelava, né? Isso acabava por arranhar por completo qualquer política pública do Brasil. Então, assim, só parabenizo aí pelos comentários que você fez e chama atenção aos colegas que estão em casa para se atentarem para esses julgados num tema de dissertação, de uma prova de Ministério Público, por exemplo, Defensoria, é extremamente importante. Perfeito, Paulo. Eu só queria fechar fazendo uma referência ao artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil, atualmente a Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro, onde ela coloca expressamente que costume contra a legem não revoga a lei. Uma lei ela só vai perder sua vigência quando uma outra lei
a revogar, né, de forma expressa, de forma tácita, ou então quando for uma lei temporária, né? E você tem uma ampla jurisprudência do STJ que diz que mesmo em matéria penal, costume contra a lege não revoga a lei penal. Ainda mais quando é um mau costume, né, Felipe? É verdade. É bem isso, exatamente é o ponto. O princípio da adequação social, em resumo, que é encontrado em todo e qualquer manual, curso de direito penal, na prática da jurisprudência ele é de dificílima aceitação, né? Exatamente. Exatamente o que o Paulo falou, o mau costume, o judiciário tem sido cada vez mais intolerante, ainda mais em matéria de proteção de crianças e adolescentes. Então, finalizamos com isso, pessoal, a nossa primeira rodada desse informativo 568 do STJ, hoje em pauta. Convidamos vocês a continuar conosco para as rodadas subsequentes que virão logo mais.